Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Relevem a voz, tá? Aqui hoje me deu alergia, tô com o nariz entupido, então a voz vai ficar meio esquisita. Já não é muito bonita, né? Mas enfim, eu estou aqui para falar sobre construção pessoal, né? Eu fiz aqui algumas anotações, tá? Pouquinho, uma folha dos dois lados, para mim não esquecer o que eu vou falar, tá? Então, quando começou a minha construção pessoal, que também podemos dizer de autoconhecimento, né? Descobrir realmente quem você é. Então, assim, eu me casei aos 18 anos e tive minha filha com 25. E eu vou falar como que eu era antigamente. Eu, quando mais nova, eu era uma pessoa boa de coração, sempre fui. Só que eu era explosiva, eu era, como é que se diz? Impulsiva, eu não tinha filtro. Eu chamava de sincericida, que é quando você é sincera com grosseria. Porque eu fui ensinada assim, né? Quem conheceu a minha mãe sabe que, assim, a minha mãe já faleceu tem 3 anos, eu vou relatar sobre isso logo mais pro final. E a minha mãe era uma pessoa amável, muita gente gostava dela, como muita gente também não gostava, é normal. Nem Jesus agradou a todos, não somos nós que vamos agradar, não é mesmo? Então, assim, a minha mãe era uma pessoa sincera, só que ela grossa. E aí, muitas das vezes, a gente, por não saber falar da forma errada, acaba perdendo a razão. E eu fui, né, vi a minha mãe, os filhos são o quê? Se espelham nos pais. Se os pais são daquela forma, provavelmente os filhos também serão. Então, eu sempre fui muito sincera, só que eu não media as palavras. E eu nunca foi intuito, gente, magoar as pessoas. Mas a forma que eu falava acabava magoando. E eu não queria ser essa pessoa. E eu não queria que a minha filha fosse assim também. Então, eu costumo dizer que quando a minha filha nasceu, eu renasci. Por quê? Porque eu quis ser exemplo. É claro, eu não sou perfeita, eu ainda erro, pois sou ser humano, né? Sou falha. Eu sou ser humano, então como ser humano é óbvio que eu vou errar, né? Como diz o pastor Cláudio Duarte, que eu gosto muito, né? O meu Zia está induzido. De vez em quando, vem o filho de Nabucodonosor querendo me tirar da graça, né? Mas aí eu venho aprendido muita coisa. Então, assim, quando a minha filha nasceu, eu renasci. Por quê? Porque eu quis ser um ser humano melhor. Eu quis ser mais paciente, eu não quis mais ser explosiva. E aí eu entrei numa fase que eu ficava, Senhor, me ensina a falar, quando falar e de que forma falar. E se devo falar. Porque tem coisas que não devemos falar, gente. Tem coisas que é o mesmo que dar veneno para morto, não adianta. A pessoa já está morta, não vai adiantar. Temos que falar? Sim. Mas falou uma, 2, 3, não adiantou? Ali é só oração. Né? Então, assim, eu tive a minha filha e eu comecei a orar nesse sentido. E é óbvio, né, que a pessoa falava A, eu falava o ABC todo. Eu não levava desaforo para casa, eu batia a boca mesmo. Eu era essa pessoa. Eu nunca fui barraqueira. Mas de bater boca, e eu tinha um problema. Quando eu tinha uma convicção, uma certeza, que eu achava que eu estava na minha razão, eu debatia até o final. Podia ser quem fosse, eu ia debater, porque na minha cabeça eu tinha razão. Algumas vezes tinha, outras vezes não. E com isso eu fui aprendendo a respeitar a opinião do outro, né? Porque assim, eu sempre respeitei. Porém, as pessoas também queriam debater comigo para dizer que eu estava errada. E eu achava que estava certo, então eu debatia. Pura falta de maturidade, né, gente? Porque ninguém muda ninguém, as pessoas mudam quando elas querem. Então, já bati boca no Facebook, em postagens que eu dizia uma coisa, a pessoa ia lá debater.
Então, assim, gente, eu não perco mais o meu tempo batendo boca com ninguém. Cada um fala o que quer, eu respeito e eu também espero ser respeitada. Então, hoje em dia, quando eu posto alguma coisa que é difícil, eu falo, gente, respeitem a minha opinião, assim como eu respeito a de vocês, tá? Porque o respeito, ele tem que ser mútuo, tá? E quando vem debater, eu ignoro. Eu ignoro porque eu decidi que a minha paz vale muito mais. Então, isso foi uma construção, né? Construção pessoal, uma coisa que eu fui adquirindo. Há pouco tempo, né, o meu apóstolo mandou eu ler Gálatas e Efésios, aí eu fui ler. Aí eu descobri que isso se chama frutos do Espírito, né? Quando você tem maturidade, domínio próprio, equilíbrio, mansidão, né? Isso tudo é com o tempo, gente. Eu tenho hoje 32 anos. Então, assim, se eu tenho um comportamento há 32 anos, é óbvio que eu não vou conseguir mudar em uma semana, em 6 meses, não, gente. É uma luta diária. Todo dia a gente levanta e mata a nossa natureza humana, o nosso leão, o nosso dragão, como diz a minha filha. Por quê? Porque para chegarmos aos céus, temos que nos moldar. Porque senão não vamos conseguir ir para a glória, né? Então temos que ser humilde, temos que saber falar, temos que ter sabedoria, temos que ter mansidão, temos que ter prudência, temos que ter empatia. Tudo isso é frutos do Espírito. E vamos dizer assim, há 7 anos que eu venho me construindo, sabe? A cada dia eu aprendo, a cada dia uma lição, né? Então, é isso. Então, gente, quando você decide mudar a sua natureza, é porque, assim, provavelmente nós vamos ser assim como nossos pais somos, né? Como nós fomos criados. Então, isso chama-se de também, né, ressignificar. Né? Se a gente vê que um comportamento não é legal, que não é bom ser assim, a gente procura mudar. E não pense, né, muita gente fala assim, eu peço ao Senhor paciência e Ele não me dá paciência. Gente, não pense em você que você vai pedir paciência e Deus vai fazer assim e vai jorrar em você paciência. Não, meu amor. A paciência, ela é construída. Como que Deus nos dá paciência? Nos dando luta. Colocando em nossas vidas pessoas que vão tirar nossa paciência. E aí, eu creio que Deus fala assim, né? Isso aí eu conjecturando. A minha filha pediu paciência. Então, eu vou colocar na vida dela pessoas que dificultem a vida dela e que trabalhem a paciência dela. Então, Deus vai permitir, né? Deus vai nos provar para que nós venhamos nos moldar, ter o domínio próprio, o equilíbrio, aquele respirar fundo, conta até 1000, não responde ou mede as palavras quando responde. Uma das coisas que eu aprendi, né, tem momentos que é melhor você se calar. Sabe? O sábio é quem se cala. Porque, gente, na hora da ira, dificilmente vai sair algo que preste, né? E eu costumo dizer que eu quero usar as minhas melhores palavras e não as minhas melhores ofensas. Então, muitas das vezes eu me calo. Gente, quando a gente consegue esse domínio próprio, esse autocontrole, esse equilíbrio, é libertador. Ah, Mayara, por que é libertador? Gente, é libertador por quê? Porque as pessoas vão ter mais dificuldade de te magoar, de te ferir, de te entristecer, de te decepcionar. Por quê? A gente se decepciona porque a gente coloca em cima de pessoas expectativas. Expectativas que talvez aquelas pessoas não nos deram, mas somos seres humanos e criamos expectativas. Então o erro não está na pessoa que não me agradou. O erro está em mim que criei expectativas. Assim como pessoas nos ferem, a gente também fere pessoas, gente. Sabe, eu sou uma pessoa que eu me autoanaliso diariamente, eu me autocritico diariamente. Entendeu? Então, assim, eu tenho a consciência de, assim como as pessoas me ferem, eu firo pessoas. E sou humana, né? Então, assim, eu tenho essa consciência. E quando você começa aquele, né, respira fundo, né, mentaliza, Senhor, eu não vou perder a paz, eu não vou perder a graça, Senhor, eu não vou... Porque muitas das vezes, gente, as pessoas... O que elas querem da gente? Nos tirar do controle mesmo. Nos ver, batendo boca. Quem gosta de cair na porrada, cai na porrada. Né? Aquele barraco. Por quê? O inimigo acha onde ele encontra brecha. Né? O inimigo, os anjos estão ao nosso redor e o inimigo está ao nosso derredor. Né? Então, o inimigo vai agir aonde nós dermos brecha. Então,
Eu percebi que muitas das vezes as pessoas gostam de nos ver fora de nós, né? Gostam de nos ver fora de si, né? Ah, a Mayara é estressada, eu vou lá cutucar ela. Parece, né, que o Birifute vai lá e vou perturbar aquela menina lá, porque eu quero ver se ela é equilibrada mesmo, se ela está liberta, se ela é crente, né? Porque quando você é cristã, o jugo é maior. Ah, mas não é crente? Somos crentes, mas somos humanos e pecamos, né? A palavra de Deus diz, venha como estás. Mas não diz lá, permaneça como veio, não, gente. Tem que ter uma mudança, sabe? Uma libertação verdadeira, né? Uma das coisas que eu aprendi é que arrependimento que não gera mudança não é arrependimento, é apenas fingimento. Então, quando a pessoa realmente se arrepende de algo que fez, ela muda o comportamento dela, tá? Então, eu aprendi a medir as minhas palavras. É claro, pode ser que eu ainda vacile, mas eu procuro não vacilar, tá? E eu percebi essa mudança em mim e eu pergunto às pessoas, às poucas pessoas que convivem comigo, porque eu não sou de muitos amigos, se realmente eu mudei ou se é loucura da minha cabeça, tá? E elas respondem que sim, eu mudei, eu tô mais madura, mais centrada, mais equilibrada, né? Menos explosiva. Então, isso faz parte da minha construção pessoal, tá bom? É interessante. Quando nós adquirimos o domínio próprio sobre as nossas emoções, a gente arruma menos confusão. Sabiam disso? Vai uma dica aí. Adquira domínio próprio, autocontrole, né? As pessoas não são responsáveis por você e eu sairmos da graça, por você e eu irar, por você e eu sairmos da casinha, né? Eu costumo dizer, né, com a minha cunhada, que é a pessoa que eu mais converso no momento, quando eu me estresso, né, eu falo, ó, a Mayara roeu a coleira, se encontrar ela aí, manda ela de volta, né? Porque assim, todos nós passamos por tribulação, por dificuldade, né, por lutas. É a vida na Terra. Então, assim, vamos ter luta, né? Então, assim, eu ainda saio da graça. A intensidade com que eu me estresso é bem menor. Gente, antigamente, o meu sangue fervia de raiva. Eu chorava de raiva. Sabe, assim, aquela pessoa, eu era muito explosiva, eu era impulsiva. E quando a pessoa me estressava, para extravasar a minha raiva, né, que eu não podia esganar a pessoa, eu chorava, sabe? Eu chorava de ódio, de raiva, porque eu queria esganar a pessoa, porque eu queria falar um monte de coisa. E não iria adiantar, sabe? Então, depois que eu decidi me mudar, né? Eu não me estresso, eu me estresso, mas não com a intensidade que eu me aborrecia antes. E, gente, é libertador quando você vê a pessoa te ofendendo, tentando te tirar da graça e você nem se desestabiliza. É libertador. Tem horas que as pessoas me falam coisas que eu fico assim, Senhor, tadinha. Acha que vai me tirar da casinha, acha que eu vou roer a coleira e eu simplesmente consigo ter o domínio próprio e o autocontrole. Mas isso, gente, é dia após dia, não é de um dia pra noite. É uma junção de coisas que nós vamos adquirindo com o tempo, né? É o respirar fundo. Quando a gente está com raiva, quando a gente se ira, a gente libera menos oxigênio para o cérebro. Então aí não há conexão entre o que você pensa e o que você fala. Então tá com raiva, cala a boca. É a melhor coisa que você faz. Fale quando você estiver calma, porque aí você vai medir as palavras e não vai ferir as pessoas, né? Para quem não tem filtro, adquira o filtro. O que é filtro, Mayara? Filtro é você medir as palavras para poder falar com as pessoas. Por exemplo, uma pessoa se maqueia e fala assim, ah, ficou bom? Aí ela passou muito blush, tá parecendo uma palhaça. Aí você vai e vira e fala assim, ah, tá parecendo uma palhaça, tá ridículo isso aí. Você foi sincera, porém grossa. Quando você mede as palavras, você coloca um filtro e a pessoa te pergunta, como ficou minha maquiagem, ficou bom? Você responde, olha, não tá legal não, esse blush aí tá um pouco exagerado. Percebe que você conseguiu colocar umas palavras bonitinhas? Antigamente eu achava um absurdo eu ter que adoçar as minhas palavras, ter que colocar o melzinho na chupeta, mas é bíblico de que devemos medir as palavras para que não venhamos magoar os nossos irmãos. Se eu não quero ser magoada, eu também não quero magoar os meus irmãos. Então, usem filtro, meçam as suas palavras. Ah, mas ninguém se importa se vão me magoar. Gente, você acha que as pessoas se importam se vão me magoar ou não? Elas simplesmente magoam e tá tudo bem, né? E assim, o mundo tá tão de cabeça para baixo que
o culpado é você que se magoou, não é a pessoa que falou o que devia, não. O mundo hoje em dia tá assim, né? Em vez da pessoa que ofendeu se arrepender e reconhecer que errou, não, você é culpado de ter se sentido magoado e ofendido. Olha o nível que chegamos. Então, assim, é o que eu costumo dizer. Não é porque as pessoas me oferecem bosta que eu também vou oferecer bosta. Entendeu? Cada um oferece aquilo que tem. Se eu tenho flores, eu vou oferecer flores. Então, é aquilo, né, que o Senhor nos fala. Pague o mal com o bem. Isso é seguir a Jesus. Isso é seguir o Evangelho. Gente, e assim, tudo que Jesus nos manda fazer é para o nosso bem. Dá trabalho? Dá. Ter a construção pessoal, o conhecimento, né, o descobrimento de quem você é trabalhoso, é um trabalho árduo, dá muito trabalho você se conhecer, saber o que você quer pra si, o que é certo, o que é errado, não é fácil, é difícil, mas é libertador e você começa a adquirir os frutos do Espírito e arrumar menos problema, porque eu falo muito a frase, eu não posso mudar as pessoas, então eu mudo a forma com que elas conseguem me atingir. Eu não tenho domínio sobre o que as pessoas falam e fazem sobre mim. Mas eu tenho domínio sobre as minhas emoções. Por muito tempo, quando eu era mais jovem, eu deixei as minhas emoções falar por mim. Quando eu vi, já estava estressada, já estava chorando, já estava batendo boca. Por quê? Porque eu não me dominava. As minhas emoções e sentimentos me dominavam. Então, com o tempo, eu fui trabalhando, né? Eu tomei a chave. Falei, olha só, Mayara, a partir de hoje, quem manda aqui é você. As suas emoções vão sair quando você quiser, né? Então, cada emoção, vamos imaginar que a nossa vida é cheia de caixinha, né? Tem um monte de caixinha dentro da gente. Caixinha de emoção de raiva, caixinha de emoções boa, caixinha do perdão, caixinha da mágoa. Eu espero que a mágoa esteja vazia, né? Caixinha do amor pelo filho, do amor pela mãe, do amor pela sogra. Gente, somos cheios de caixinhas. Então, eu decidi tomar as chaves das minhas caixinhas. Então hoje eu procuro não permitir que as minhas emoções e sentimentos me sabotem. Porque muitas pessoas querem o que de nós? Que nós venhamos nos desequilibrar. Olha lá, a louca. Ah, ela não tem razão. Ela não é crente. Então, gente, é libertador, tá? Eu espero que vocês aí do outro lado analisem o que eu tô falando, se autoanalise, se critique e dá trabalho, dá, mas é libertador. Tá? E se puderem, leia Gálatas, porque Gálatas é um livro maravilhoso, vai te ensinar, né, a ser uma pessoa melhor. Por mais que você não seja evangélica, vai te ensinar a ser um ser humano melhor. A Bíblia é um manual da vida, é um manual de como superar lutas, de como lidar com pessoas, tá? E não esqueça que você também falha, que você também erra, tá bom? Uma das coisas que eu quero ressaltar aqui. Tem um moço, eu não sei o nome dele, mas eu gosto muito de algumas coisas que ele fala, né? Como eu disse, né, eu não posso mudar as pessoas, então eu mudo a forma com que elas me afetam. Esse senhor, ele fala assim, o veneno só faz efeito se eu beber. Então, se a pessoa me ofende e eu não bebo aquele veneno, eu não vou me desequilibrar, eu não vou ficar estressada, eu não vou ficar ofendida e magoada, né? Vai machucar? Sim, talvez, uma intensidade menor. Então, para você perdoar vai ser bem mais fácil, tá? Então, entendam, o veneno só faz efeito se vocês beberem. Então, não bebam. Não destinem veneno para ofender ninguém, tá? Mas também não bebam o veneno. Porque isso é libertador, não façam isso. Então, o veneno só faz efeito se você beber. Eu não bebo. E aí, dificilmente eu fico com mágoa da pessoa. Eu fico chateada, mas magoada não mais. Eu não me permito mais ficar magoada. Quando algo tenta, né, eu peço ao Senhor, coloca um escudo no meu coração, porque eu não quero, Senhor, ter raiva, ódio e rancor de ninguém. Então me ensina a perdoar, me ajuda. E quando oramos por quem nos ofende, começamos a amar mais a pessoa. É impossível você odiar quem você ama. Então, ore pelas pessoas que te ofendem, que te perseguem. Porque há esperança, né? Deus pode mudar o quadro da situação. Uma das coisas que eu quero falar. Eu entendi que Deus usa os defeitos do outro para tratar o meu defeito. Pararam para poder pensar nisso?
que o Senhor vai usar o defeito de alguém para poder tratar o seu defeito? Ah, eu não tenho paciência. Como eu disse antes, né, anteriormente, Deus vai colocar pessoas na sua vida que te desestabilizem para que você treine o seu autocontrole e domínio próprio. E é assim para tudo na vida. Entendeu? Então, assim, Deus sempre vai colocar pessoas que te irritam em alguma situação, com algum comportamento, para você ter a oportunidade de se tratar, de se libertar, de renunciar à natureza humana. A nossa natureza humana não tende bem algum para Deus. A nossa natureza humana, o nosso espírito e a nossa natureza humana não concordam. E assim, vai prevalecer aquilo que você mais alimentar. Se eu alimentar a minha carne vai ficar mais forte. Se eu alimentar o meu espírito, eu vou conseguir vencer a minha carne. Então, procure alimentar o seu espírito. É fácil? Não é, mas é possível. E você está caminhando para o caminho de Jesus, para o caminho da sua salvação, para o caminho que você tem paz. Lutas, todas vamos ter, mas com Deus a vitória é certa. Agora vamos partir para o tema superação. Me perdoe se o vídeo ficar muito longo. Estou tentando ser o mais rápida possível e até espero que eu esteja falando de uma forma que vocês consigam entender, porque eu falo rápido. Então eu tenho que estar me controlando, me freando, para que eu consiga falar de uma forma que vocês possam entender e que eu não venha atropelar tudo, tá bom? Vamos falar agora de superação. Eu passei por várias lutas, como todo mundo passa, e uma das maiores lutas que eu enfrentei foi perder a minha mãe. Uma das maiores lutas que eu passei foi perder a minha mãe. A minha mãe faleceu tem 3 anos, ela faleceu de câncer, né? Iniciou um câncer na mama dela, ela não enrolou, falou que não quis tratar e deu metástase, né? Então, da mama, né, o câncer foi pro fígado, pros ossos, pulmão, cabeça e os ossos, tá? E muitos desses cânceres eu só fui descobrir quando ela estava já bem mal, porque ela escondeu da família muita coisa. Então ela dizia, ela teve na mama, aí eu conversei com ela ficou com raiva de mim na época, mas aí ela foi procurar ver o que era, já era o câncer. Eu descobri depois que ela faleceu que estava no estágio 3. E aí começou a luta, ela fez quimioterapia, ela fez rádio, ela tirou a mama e depois foi para os ossos e para o fígado. Mas ela disse que estava tudo bem. Ela falava que deu uma gordurinha no fígado. A gordurinha já era um câncer no fígado também. Uma semana antes dela morrer, eu descobri que estava no pulmão. E eu desconfiava que também estava na cabeça, porque o olho da minha mãe, isso aqui dela, a lateral aqui assim, afundou e o olho dela meio que estufou para fora. E ela perdeu a visão, deu glaucoma, tá? Então, assim, eu fui entender a real situação da minha mãe quando ela estava já bem ruim, bem debilitada, tá? E eu sentia que Deus não ia curar. Deus pode curar? Pode, Ele pode tudo. O que não sabemos é se Ele quer curar, né? Eu creio que Deus Ele pode todas as coisas. Se Ele quiser, Ele pode. Há coisas que Ele não quer, tá tudo bem, Ele é Deus, então Ele pode tudo. E eu falava assim, Senhor, o desejo do meu coração é que o Senhor cure a minha mãe. Mas, Senhor, faça a sua vontade. A única coisa que eu te peço, Senhor, não leve a minha mãe nos meus braços. Eu não quero ver a minha mãe morrendo. Eu não quero ter essa cena na minha memória. E, gente, foram 7 meses eu orando dessa forma. Senhor, o meu coração quer que o Senhor cure. Mas faça segundo a sua vontade. Mas não me permita ver minha mãe morrendo. Eu não quero ver ela morrendo. E aí, adivinhem o que Deus fez? Hoje em dia, eu consigo falar sem chorar. Mas no meu canal tem um vídeo, né? De como perdi a minha mãe. E eu fiquei meses tentando fazer esse vídeo e eu não conseguia porque eu chorava demais. E aí eu desistia. Mas eu falava, eu preciso falar sobre isso. Porque, pra mim, quanto mais eu falava daquela dor, mais eu ia sendo tratada e mais eu ia sendo curada. Então, assim, muitas pessoas ouviram falar diversas vezes como foi perder a minha mãe. Porque conforme eu falava, é como se Deus fosse me curando. Mas eu entrei numa guerra, né, espiritual, numa guerra entre eu e Deus muito grande.
Não que eu tivesse deixado de acreditar em Deus, de respeitar a Deus, não. Mas eu fiquei, Senhor, por que o Senhor permitiu isso comigo? Por que o Senhor fez isso comigo? Né? Eu lembro que estava eu e minha filha sozinha, minha filha tinha 4 anos na época. Minha mãe levantou, pediu água, ela quase não andava. Nesse dia ela levantou com um motorzinho. Ela foi rápida, ela apoiou na minha bancada, ela me pediu água, eu dei água pra ela. Ela sentou e ela começou a se debater, assim, bem fraquinho, e eu não entendi. Achei que fosse feito do calmante, porque ela sentia muita dor, e pra dormir ela tomava calmante, porque ela não conseguia dormir de tão forte que era a dor que ela sentia. E aí eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, a senhora tá morrendo? E aí ela já não falou, ela só me respondeu com um olhar. Eu estou relatando aqui, estou me lembrando da cena, porque essa cena eu não esqueci, gente, é impossível. Como o Senhor já né, derramou o bálsamo, eu consigo falar com mais facilidade, mas eu perdi a minha mãe e dói, né? Infelizmente ainda dói. E eu lembro que ela me respondeu com um olhar que sim, que ela não estava bem. Eu lembro que ela estava sentada na cadeira, eu cheguei perto dela, eu apoiei ela em mim, na minha barriga. Ela olhou para um lado e para o outro, lentamente, olhou para mim e ali ela desfaleceu. Eu lembro que a primeira coisa que eu falei foi, comigo não Deus, comigo não Deus, comigo não Deus. E eu lembrei que estava com a minha filha sozinha. E eu falei, calma, se eu me descontrolar eu vou assustar a minha filha. Então eu engoli o meu choro e comecei a resolver a situação. Eu liguei pro meu esposo, liguei pro meu irmão, liguei pra minha cunhada, que veio me socorrer rapidamente. Né? E sim, a minha mãe tinha falecido. E, gente, ali eu vi, desculpa se eu me emocionar, ali eu vi o meu mundo cair, sabe? Assim, o ser que me gerou, que me deu a vida, que foi a melhor mãe que ela conseguiu ser, tinha falecido. Então eu perdi a mãe, eu perdi a amiga, eu perdi a intercessora. É como se eu tivesse perdido, ainda me emociono. É como se eu tivesse perdido o meu alicerce, sabe? E por muito tempo eu chorei, por muito tempo, até hoje eu ainda choro, vocês estão percebendo que a voz está embargada. Mas, gente, foi uma das coisas que mais me mudou como ser humano. Na época eu não entendia, mas hoje eu entendo que Deus queria, né, o Senhor queria recolher, porque ela estava sofrendo demais, e eu creio e tenho convicção de que ela foi salva, tá? Mas, né, o Senhor, ele permite que a gente venha a ser ferido, né? Ele permitiu com Jó, quem sou eu, né? E o que eu sofri não chega nem aos pés do que Jó sofreu. É óbvio que quem perde um filho sente uma dor bem maior do que quem perdeu uma mãe, gente. Não tem comparação, né, de uma mãe perder o filho. E a lógica da vida é os filhos enterrarem os pais mesmo, né? Mas eu ficava, Senhor, minha mãe é missionária, minha mãe, como é que o Senhor permitiu, né? E eu não entendia. E a minha mãe, gente, eu relato isso no meu canal, ela tinha, infelizmente, a dificuldade de perdoar, tá? Deus usava tremendamente, Deus usava com revelação, com dom de cura, com porta de emprego, ela orava, as pessoas conseguiam emprego. Ela arrecadava alimento para as pessoas que precisavam, sabe? Ela tinha um bom coração. Porém, a minha mãe, ela era muito sensível, ela se magoava com muita facilidade, entende? E isso atrapalhou muito a vida da minha mãe, né? Simples, magoava ela. E quando eu ia falar com ela, ela falava assim, mas a palavra de Deus me dá respaldo de que eu preciso perdoar, mas eu não preciso conviver. Beleza. Só que, se necessário, você consegue conviver sem ter raiva daquela pessoa. Se você lembra do que a pessoa te fez, você sente raiva, ódio, rancor, vontade de desganar aquela pessoa, você não perdoou. Sinto muito te informar. Entendam bem, perdoar não é esquecer, tá? Esquecer é Alzheimer, é amnésia, tá? Perdoar é lembrar do ocorrido e não sentir dor, raiva, ódio, rancor, tá? Isso é perdoar. Você não precisa conviver com a pessoa, mas se necessário você consegue conviver. Então, o perdão ele é essencial. Como diz a mãe da minha cunhada, a irmã Erli, né? Todos nós temos uma forma. E para ir para o céu temos que entrar nessa forma. Então o Senhor vai lixando, vai tirando, como é que ela falava?
vai tirando os carrapichos, né? Vai tirando os carrapichos, vai tirando a sujeira, vai nos moldando para entrarmos nessa forma. Então, é necessário que a gente venha, né, se desfazer da nossa humanidade, né, da nossa essência pecaminosa, da vontade de errar, da vontade de ser vingativa, da vontade de não perdoar, né? Gente, para mim liberar o perdão, o que eu penso? As pessoas me ferem, me machucam, me ofendem, e aí o que eu penso para poder ser mais fácil o ato de perdoar? Eu erro todo santo dia com Deus. E Ele me perdoa todo santo dia. Muitas das vezes eu erro todos os dias no mesmo erro. E o Senhor tem a infinita misericórdia, Ele me perdoa. Porque eu não vou perdoar o meu irmão. Entende? Então eu penso dessa forma. E isso tem me ajudado a perdoar. Outra coisa, pessoas feridas ferem pessoas. Então, quando a pessoa fala algo pra mim, ou eu sei de alguma situação que as pessoas vêm relatar pra mim, né, vem desabafar, eu pergunto, como foi a criação dessa pessoa? Como foram os pais? Como foram os avós? Porque, gente, vai passando de geração a geração. E ressignificar não é fácil, não é pra qualquer um. Dá trabalho você, né, tirar, cicatrizar a ferida. Limpa a ferida, tira o pus, coloca remédio. Sarar dá trabalho. Sabe? Mas eu faço dessa forma. Quando as pessoas me machucam, com menos intensidade, porque eu consegui me blindar. Hoje em dia dói bem menos do que doeria antes. Antigamente, quando a pessoa me chateava, que eu ficava magoada, eu não dormia de raiva. Minha mente não parava, eu ficava remoendo aquele negócio, remoendo. Eu não tinha paz, eu não conseguia dormir. Algumas pessoas comem demais, outras não comem, tem insônia, tem outras que cai cabelo, tem outras que dá pereba. Eu ficava sem dormir, né? Porque o nosso corpo reage às nossas emoções e sentimentos. Muitas das doenças que temos hoje em dia é sentimental, é emocional. São coisas mal resolvidas dentro de nós, né? Um perdão que não foi liberado, não é verdade? Então, assim, gente, a minha mãe tinha esse problema. Então, eu já vinha orado para perdoar, porque eu não queria guardar isso dentro de mim. Com a lição que a minha mãe me deu, eu me recuso a ter raiva de alguém. Eu oro, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda, me ensina a perdoar, me ajuda. Eu não quero ter esse sentimento dentro de mim. Eu gosto muito de conversar imaginando coisas. Eu imagino que o rancor, o ódio, a mágoa é uma carne podre dentro de uma lixeira. Uma carne podre fede, dá tapuru. Eu não quero isso dentro de mim, essa sujeira. Então eu me esvazio disso, porque isso faz mal pra mim. Às vezes quem me feriu, não tá nem aí. Muitas das vezes, entre aspas, nem tem a consciência de que me feriu. E aí eu fico ali me remoendo, me matando por dentro, me prejudicando emocionalmente, sentimentalmente, fisicamente. Vale a pena? Não. Eu vou pro céu assim? Não. Então eu decidi perdoar, tá? Uma das lições que eu aprendi. Se me perguntassem assim, Mayara, você mudaria algo na sua vida? Há uns anos atrás, como eu era imatura, eu ia querer mudar tudo, né? Mas hoje em dia, gente, eu amo a minha história. Eu amo a Mayara que eu me tornei. Eu amo a Mayara que eu estou me tornando. Então eu não mudaria. Tem pessoas na minha vida, esses dias até eu ouvi de uma pessoa que eu sou um mal necessário, né? Por que ela falou isso? Porque eu sou aquela pessoa que te leva pro confronto. Claro, com filtro e medindo as palavras, né, gente? Mas eu sou aquela pessoa que leva a pessoa a se autoanalisar, a se autocriticar. Será que o que eu fiz foi certo? Será que eu estou fazendo correto? Será que eu devia ter feito isso? Será que eu devia ter falado aquilo? Eu sou um mal, que ela disse, necessário, porque eu confronto, eu falo a verdade. Nem quando eu era grossa, eu nunca fui aquela pessoa que vai falar coisas para massagear o seu ego, para falar aquilo que você quer ouvir. Eu sempre fui a pessoa que vai falar aquilo que você precisa ouvir. Só que eu era imatura, nova, explosiva, né? Não tinha os frutos do Espírito, então eu não media as palavras, né? Eu queria fazer o bem, mas acabava machucando as pessoas. Então eu nunca fui aquela pessoa que vai falar algo para massagear o seu ego. Eu nunca fui a pessoa que vai falar o que você quer ouvir.
mas sim o que você precisa ouvir. E uma das coisas bem importantes, o amigo de verdade não é aquele que fala o que você quer, mas sim aquilo que você precisa. Por quê, Mayara? Porque esse amigo quer te confrontar e quer levar para você e quer te levar a lugares altos, quer te levar num grau de maturidade, de força, de equilíbrio, domínio próprio. Aquele amiguinho que passa a mão no seu erro não quer o seu bem, tá bom? Então, tenha entendimento e discernimento de quem anda com você. Tá legal? Vai doer se afastar? Sim, talvez doa. Mas não ande com quem não segue os princípios de Deus, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Tá? Então eu ouvi, né? Mayara, você é um mal necessário. Eu até ri. Aí ela falou assim pra mim, você é a pimentinha da minha vida. Aí eu brinquei e falei assim, por isso que meu pé de pimenta tá com tanto formigueiro. Aí ela riu e falou assim, coloca veneno, né? A gente brincando. Então, assim, observem, né? A árvore. Se a árvore tiver frutos bons, ela vai receber pedrada. Se os frutos estiverem podres, ninguém vai querer comer daquele fruto. Então, uma árvore que é apedrejada, ela dá bons frutos. Quando for pedir conselhos, veja se aquela pessoa tem frutos bons. Porque muitas das vezes a gente, por estar machucado, querer desabafar, se desabafa com a pessoa errada, tá? Então, assim, observe com quem você se abre, com quem você pede conselho. Se aquela pessoa, eu estou em crise no casamento, eu vou falar com fulana de tal. Se a fulana de tal não tem um casamento, não é bem emocionalmente, é desequilibrada, é estressada, é ignorante, não tem os frutos do espírito, bate boca, quer mandar no marido, ou não tem marido, né? Aí você vai pedir conselho pra ela. Essa pessoa não tem nada pra te oferecer. Sabe? Vai pedir um conselho como educar filhos. Os filhos daquela pessoa são bons filhos? Tem bons comportamentos? Tem bons comportamentos? Os filhos dela dão bons exemplos? Então analisem a árvore que você está andando junto e a árvore que você é, tá bom? Então, uma das coisas que eu aprendi com a perda da minha mãe foi que isso me deixou mais forte. Isso me ensinou a ter empatia, uma coisa que eu não tinha. Eu aprendi a me colocar no lugar do outro. Mesmo quando a pessoa me ofende, me machuca, aí eu procuro saber da história dela. Ela é assim porque a mãe dela fez isso, isso e isso, o pai era assim, o irmão era assim, os avós eram assim. Então eu consigo entender por que ela é assim. Como eu disse, pessoas feridas ferem pessoas. Entende? Então, eu aprendi a fazer isso. Então até com quem me ofende eu me coloco no lugar. Pessoas feridas ferem pessoas, então eu me coloco no lugar. E gente, entendam uma coisa, pelo amor de Deus. Se a vida fosse perfeita, maravilhosa, seria muito chata. E seríamos seres humanos fracos. Diria até inúteis. Porque imagine uma vida sem luta. Perceba que todas as pessoas que passaram por grandes lutas se tornaram grandes pessoas quando superaram. As lutas têm duas opções, ou ela te mata ou ela te fortalece. Eu espero que você se permita ser fortalecida. Procure ajuda. Procure um pastor, procure uma pastora, procure instrução. Leia a palavra de Deus, converse com Deus. Não tem amigo melhor do que Deus. E até no silêncio, o Senhor lhe trabalha. Muitas das vezes achamos que o silêncio é a ausência de Deus. Eu falava muito isso porque, assim, depois que eu perdi a minha mãe, eu me via orando e não sentir Deus, porque a dor que eu sentia não me permitia sentir Deus. E eu me sentia órfã de mãe e de pai. Eu falava, Senhor, eu não vou orar mais porque eu não te sinto, nem te sentir eu consigo. Parece que eu oro e falo com as paredes. Parece que eu oro e ninguém me escuta. E ali eu chorava. Gente, foram anos assim. Foram quase 3 anos nessa situação. Sabe? Então, depois eu entendi o porquê que Deus permitiu eu passar e ver minha mãe morrendo. Doeu. Mas me fortaleceu como ser humano. Eu evoluí como ser humano. Eu aprendi a perdoar. Eu aprendi a ter empatia. Eu aprendi a ter respeito. Eu aprendi a ser um ser humano melhor. Então entenda, as lutas são para te fortalecer, para te moldar, tirar aquilo que não é necessário, tirar aquilo que está em excesso e colocar aquilo que está faltando.
Tudo é necessário. Às vezes não entendemos o porquê, mas que venhamos perguntar, Senhor, para quê? O meu apóstolo me fala uma frase que eu acho incrível. Quem não suporta o processo não alcançará o propósito. Isso para mim é extraordinário e é bem verdadeiro. Quem não suporta o processo de dor, de luta, de desemprego, de doença, não vai alcançar o propósito. Esses dias me mandaram um vídeo de uma pregadora que eu não sei o nome, mas que falaram assim, aparece com você. E eu achei engraçado, né? Minha cunhada me mandou um vídeo dessa mesma moça, falando assim, todas as vezes que Deus quer me usar muito, eu sofro muito, eu passo por muita luta. Porque quando Deus quer nos levar a lugares altos, Ele precisa nos moldar, nos capacitar para estarmos no lugar alto. E aonde você é mais ferido, provavelmente é aonde Deus mais vai te usar. Então, se ponha de pé. Tá doendo, mas continue. Não desista. Não desista por você, pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pela sua mãe. Não desista. Uma das coisas que me ajudou muito foi a me conhecer. Gente, se conheça. Se permita se conhecer. O que eu quero da minha vida, o que eu quero fazer, o que eu quero ser, como eu quero ser. Eu quero ser a Maiara nervosa, ignorante, explosiva, impulsiva, ignorante. Ou eu quero ser a Maiara prudente, sábia, mansa, humilde, amorosa, que tem empatia. Eu quero ser essa Maiara aqui. Então isso exige sacrifício, mas é libertador, porque traz paz. Entende? E toda a luta vai te fortalecer. Não permita que a depressão, não permita que a falta de perdão venha te inibir e te impedir de chegar a lugares mais altos. Porque Deus quer o melhor para nós. E para isso temos que passar, temos que ser moldados, temos que ser tratados. Passar pela fase do oleiro. O oleiro está mudando, está tratando. Né? Eu separei aqui 2 versículos. Quero ler para vocês rapidamente, que o vídeo já está longo, gente. A moça do vídeo que a minha cunhada mandou, ela cita que o Senhor falou assim para Jeremias. Jeremias, se você não consegue competir com os homens, como que vai competir com os cavalos? Eu fui procurar onde se encontra esse texto. Esse texto está em Jeremias 12. A partir do versículo 5. Tá assim. Deus respondeu. Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que vai correr mais do que os cavalos? Se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que vai conseguir viver nas matas do Rio Jordão? Até os seus irmãos, gente da sua própria família, são traidores. Todos eles criticam você pelas costas. Não confie neles, ainda que venham conversar. Não confie neles, ainda que venham com conversa de amigos. Então, o Senhor está dizendo o quê? Jeremias, o que significa? Prossegue, levanta, sacode a poeira, vambora. A vida com Deus vai ficando... É como se fosse um jogo de videogame. Vai aumentando a fase, vai aumentando a dificuldade e você vai ficando mais forte. Conforme vai aumentando a dificuldade, mais você vai ficando forte. Mais você vai ficando forte. Depois leu esse texto. Aqui está dizendo que Jeremias estava questionando a Deus por que ele permitia que as pessoas mais sobrevivessem e fossem prósperas e fossem abençoadas. Por que ele não levava elas ao matadouro e exterminava elas? Precisamos estar forte, persistente, permanente, confiante, debaixo da autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela liberta, transforma, nos capacita, nos molda, nos dá força para continuar a caminhada. O alvo é o céu. Então não se permita estar em depressão. Depressão é doença, procure ajuda. Se permita perdoar. Tem uma passagem na Bíblia que fala que aquele que não perdoa não será perdoado. Então, para o Senhor te perdoar, é preciso que você também libere o perdão, tá? Outra passagem que eu separei aqui foi no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês terão paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo.
Aqui nesse texto, Jesus fala: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, nós também vamos conseguir porque estamos caminhando com Cristo. Por mais difícil que seja, não desista, lute, continue por você. Se ame, se priorize, se cuide, se valorize, tenha amor próprio. Quando você vai adquirindo essas coisas, tudo vai ficando melhor, mais fácil. Desculpa o vídeo longo, mas eu espero que eu tenha ajudado vocês a não se permitirem entrarem num estado de depressão, de suicídio, de mágoa, sabe? Procure ajuda, né? Estamos no Setembro Amarelo, então procure ajuda. Se você conhece alguém que está nessa situação, ajude também. Ofereça o seu ombro para o seu irmão chorar. Aconselhe, ajude. Se é você que está assim, procure ajuda. Depressão não é frescura, depressão é doença, né? As lutas que enfrentamos vão nos machucando de uma forma que a gente vai ficando deprimido, desistindo da vida, desistindo de sobreviver, desistindo de ser feliz, de trabalhar, de caminharmos com Cristo, de ter a nossa família bem, na medida do possível. Nunca vai ser perfeito, mas sempre vai ser o necessário. Sempre Deus vai suprir as nossas necessidades. Desculpa o vídeo longo, eu falo demais, né? Deu para perceber. Mas eu orei ao Senhor e falei: Senhor, ministra na minha vida, que eu venha falar aquilo que o Senhor quer, não o que eu quero. Eu fiz um esboço aqui, né? Mas algumas coisas eu não escrevi para tá falando. Mas creio que foi o Espírito Santo que me mandou falar com vocês. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo e bye!